Opa, não. Vamos ver se o nosso convidado está nos ouvindo bem. Nosso diretor de futebol, Sérgio Vasques. Me ouve bem, Sérgio? Tô ouvindo bem, sim. Opa, maravilha, coisa boa. Então, rapaziada, estamos recebendo aqui ao vivo Sérgio Vasques, diretor de futebol do Grêmio. Quero saber se a rapaziada tá ouvindo legal aí, por gentileza, também para nos auxiliar. E vamos começar o papo com o Sérgio Vasques. Estarão aqui conversando com o senhor, Giovanni, que estávamos falando ali no off, também o Tainan e a Fabiola Tilly, nossa repórter, também está aqui. Seu Sérgio, obrigado primeiramente por atender a Rádio Pachola, seja sempre muito bem-vindo. E eu quero, já de cara, se falou muito essa semana na questão de o Grêmio estar querendo a contratação de diversas posições. E uma delas que foi falada e que gerou até uma certa, entre a torcida, não é reclamação a palavra certa, mas uma certa dúvida, é a da posição de goleiro. O Grêmio procura goleiro e, se sim, o nome de Fernando Miguel, como é avaliado internamente? Em primeiro lugar, boa noite ao pessoal que está escutando a Rádio Pachola. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez. Todo nosso. De fato, a gente está procurando jogador para várias posições, mas o que foi ventilado sobre o goleiro não é verdade. Não entramos em contato e neste momento não é o local, o jogador que a gente tem interesse em contratar, não. Muito bem, muito bem. Tainan, depois eu também vou te encaminhar aqui a palavra, mas assim, Sérgio, além do goleiro, então a gente já descarta, digamos assim. Quais as prioridades, as posições prioritárias que o Grêmio tem no mercado? Se goleiro a gente vamos retirar, mas quais as outras posições que o Grêmio vai atrás? Nós estamos à procura, evidentemente, de lateral, porque nós não estamos sem lateral direito, né? Uhum. Com a venda do e a outra que foi embora do Rafinha, então nós estamos sem lateral direito. Precisamos contratar mais, no mínimo, 2 zagueiros, mais um lateral esquerdo, um meia, um centroavante e mais um atacante de lado, porque a gente não sabe, a gente tem muito receio que possam fazer a compra do Ferreira. A gente fica sempre com o coração meio apertado, porque é 8 milhões de dólares e pode alguém chegar de uma hora para outra e depositar o dinheiro e levar o jogador, né? E o Grêmio acredita que isso pode acontecer com o Ferreirinha. Hoje até surgiu aí no final da tarde essa notícia na imprensa turca de que o Fenerbahçe estaria interessado no Ferreira. Nesse momento de final de ano há muita especulação, né? Uhum. Então, verdade, não chegou nada para nós. A gente tem receio, poderá acontecer, mas a gente torce para que não aconteça. Perfeito. Tainan, por gentileza, Tainan Andrades falando com o Sérgio Vasques. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta para você em relação ao seguinte, tá? Eu acompanho, a gente está acompanhando muitas especulações de vindas ao Grêmio e muitas certezas de saída no clube. Eu gostaria de saber se é uma ideia, primeiro a gente começar a negociar uns jogadores que não vão ser utilizados no clube para depois gerar as contratações necessárias para as posições, e caso isso seja certo, se isso for verdade, vocês não têm um receio de que seja tarde demais as contratações? Não, eu acho que a gente tem feito os jogadores que não ficaram. Até muito gozado, Tainá, porque num determinado momento o torcedor, que é passional, lida com a paixão, como eu sou um torcedor, muitos deles não queriam determinados jogadores. A partir do momento que a gente não renovou o contrato, no caso do Douglas Costa, do Diego Souza, do Rafinha e do Cortez, já virou tudo. Sim. Começaram a nos cobrar por que nós liberamos. Então, nós temos que ter convicção naquilo que nós estamos fazendo, né? Nós temos que pensar no melhor para o Grêmio, né? É lógico que o torcedor é o que paga, é o que mantém o clube, mas se nesse momento o Denis, capitaneando lá o futebol, e nós temos que pensar no melhor para o Grêmio. E a gente vai pensar nisso. E o que está acontecendo é que a gente está fazendo os dois trabalhos, de deixar alguns jogadores indo embora
e estamos trabalhando dioturnamente à procura de jogadores. E pode ter certeza do torcedor que até a semana que vem, talvez, a gente já consiga anunciar no mínimo uns 3 jogadores já. Ótimo, muito obrigado. Já na semana que vem, 6 jogadores? 3 jogadores, no 3. mínimo, acho que a gente pode estar fechando. Opa. Que não está fácil, não está fácil o momento do clube. Nós não temos dinheiro, nós estamos usando nosso um pouco de conhecimento junto com o CR, que é o nosso diretor executivo, estamos pesquisando o mercado, não está fácil. Cada jogador que se apresenta, tem que falar com... não é só com o jogador, tem que falar com o seu empresário, tem que falar com o clube, e não é fácil. A gente de fora acha que é só chegar e querer contratar e pronto. Não, mesmo o jogador que, se por acaso vier a ter um custo, há uma dificuldade muito grande. Mas são várias pontas que tem que ser acertadas. Sim. Dentro disso, e eu vou fazer uma pergunta que fizeram pro Denis Abraão, esses reforços são de que perfil, assim, esses 3 jogadores, são de jogadores de Série A ou de mais um... E sem nenhum tipo de como é que eu posso dizer assim, demérito, mas serão jogadores de Série B ou de Série A que podem desembarcar aí esses 3 na semana que vem? Pode ser de Série A, Série B, isso eu não posso te afirmar, assim. Pode ser alguns jogadores que tem... O que nós queremos é um jogador que esteja aqui com perfil, que seja comprometido com a nossa causa de ficarmos entre os 4 e subirmos para a primeira divisão em 2023. Esse é o perfil adequado. Entende? Um jogador que entenda, que venha aqui nos ajudar. Não adianta ser jogador de Série A que não tenha comprometimento. Aí não me adianta vir aqui só ganhar dinheiro, e a gente tem já vimos vários jogadores desses que vieram aqui e passaram pelo Grêmio e, bom, enfim, não deram o resultado esperado. Perfeito, é muito bom ouvir isso. Nós, como torcedores, é muito bom ouvir isso. O senhor viu que eu tô tentando tirar um nomezinho do senhor, né? Mas eu vou continuar tentando aqui. Tem todo o direito, tem todo o direito a perguntar, e eu tenho todo o direito a dizer que não vou te falar nome nenhum. Claro, infelizmente. Infelizmente, porque uma coisa que a gente está conseguindo e que é muito difícil, todos os nomes que a gente tem assim, feito um contato mais direto, não vazou nenhum. Isso é importante para a negociação. Eu sei que o torcedor está nervoso, assim como eu também estou. Pode ter certeza que eu estou tanto mais que o torcedor para que a gente solucione logo e tenhamos todo o plantel pronto para no dia 10 começarmos a nossa pré-temporada, que a gente já conversou, o Denis já determinou que serão 30 dias que nós vamos fazer só de trabalhos físicos e técnicos para que a gente possa iniciar o ano em condições de fazer um bom trabalho. Isso que o senhor falou é importante, nenhum desses nomes vazou. Essa semana vazou muito nome. Vazou o nome de Giancarlo, do Yuri, jogador do CSA, vazou hoje o Manuel, vazou ontem o Clebão, centroavante do Ceará. Será que vazou ou foi colocado ao vento? Não, aí que tá, exatamente. Vitor Bueno, Gaston Susso, Edilson. Então, como o senhor falou, daqui a pouco, então esses nomes eu posso, digamos assim, interpretar que não é nenhum deles. Não, pode interpretar, não, pode afirmar que não é nenhum deles. Opa. Posso te afirmar. Pô, então aí porque acontece o seguinte, hoje em dia com as redes sociais, tem certas pessoas que acordam de manhã e diz assim, eu vou jogar um nome ao vento. E coloca, tu entende? Sonhei. E surge. E até alguns... Acontece muito no mercado, tu entende? Claro. O empresário está negociando com um determinado clube, e aí ele diz, e sabe que o Grêmio está procurando centroavante, por exemplo, só para te dar um exemplo, ele diz assim, o Grêmio está interessado. E aí já diz para um e as coisas correm muito rápido. Hoje, com a rede social, em 10 segundos, o mundo inteiro está sabendo. Claro. Então, isso é uma coisa muito difícil da gente conviver. Mas eu acho que o torcedor tem que entender, tem que dar um pouquinho de voto de confiança na gente. Nós estamos trabalhando. Olha, eu saí do clube faz meia hora e cheguei lá às 11 da manhã.
Isso a gente tem feito, eu e o Dedes, e não se para. Vocês pensam que eu cheguei em casa e estou aqui trabalhando no telefone, conversando com o Sérgio, conversando com o Dedes, conversando com empresários. A gente tem recebido muitos nomes lá, a gente está feito a triagem junto com o CDB lá, que fica a rapaziada, o Lucas lá, que está trabalhando dioturnamente também. Todos os jogadores que não são indicados, a gente está avaliando. Aqueles que são, é tipo um vestibular. Tem chegado nomes de empresários nos indicam, conselheiros nos indicam, amigos nos indicam, o torcedor também chega através do WhatsApp alguns nomes, e a gente faz a checagem geral, e aqueles que são escolhidos a gente vai tentar. Aí pode ser que consiga ou não, porque envolve vários fatores, remuneração. O Grêmio vai passar por um momento que acabou o trenzinho da alegria, né? Não pode dizer, entende? Hoje nós não temos, e tu vai conversar com qualquer jogador, eles pedem os valores assim que vocês não imaginam, entende? Então, e nós estamos agora tivemos que baixar a folha e nós temos um limite, não podemos fugir dentro dos valores que o presidente nos determinou. Tainan, por gentileza. Sérgio, mais uma pergunta para você. Na real, são duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: você falou que o clube tem interesse em contratação, e isso é uma questão meio óbvia, mas gostaria de saber qual é a prioridade que o clube tem em questão de posição. Qual a posição que o clube está mais carente na visão de vocês aí dentro e que tem uma certa exclusividade para a negociação? E também eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a Jean-Pierre, porque eu ainda nós não temos muitas informações quanto à negociação dele quanto ao Alavés. Não sei se foi para frente, ou se estagnou, ou se acabou. E quais são as pretensões do clube caso o jogador não seja negociado? Não, com certeza o do Alavés está parado. Vê como são as coisas. Foi dito nessa semana que o Grêmio não teria feito a contraproposta, que o Alavés não queria mais. O que não é verdade. Na verdade, nós mandamos uma proposta, entende? Aquela pressão de que a gente feche logo, né? A gente mandou a proposta e até hoje não recebemos uma resposta. A confirmação deles é o sim ou não. Nós já estamos trabalhando em outras pontas, já está liberado, está se procurando outro tipo de negociação. Acredito que o Jean-Pierre será muito difícil ficar aqui no Grêmio. De uma forma ou outra ele deverá sair do clube. Muito bem. E a posição? A posição, se eu te disser, é só tu analisar e escolher os jogadores que vão continuar no Grêmio. Tu vê que a gente está tendo cuidado até desses jogadores que ficaram, nós falamos um por um, não só com os empresários, como com os próprios jogadores. A gente falou o que eles pensariam em continuar na Série B, se eles queriam trabalhar junto conosco, e todos eles foram taxativos de dizer: nós queremos tirar o Grêmio da segunda divisão. Entre eles o Jeromel, entre eles o Thiago, entre eles o Lucas Silva, entende? Entre eles o Pop Ferreirinha, entende? Então, jogadores que estão imbuídos da nossa causa. E é isso que nós queremos, é esse tipo de jogador que nós queremos, aquele que quer ficar. Porque o Jeromel seria muito fácil de o Jeromel, da maneira que ele é, o jogador que ele dizer para nós que queria que a gente liberasse com 36 anos para procurar outro clube. Pelo contrário, ele disse que está focado em nos tirar da segunda divisão. Esse tipo de jogador, esse tipo de energia que nós queremos no nosso clube. Ótimo. A gente falou muito de jogadores que daqui a pouco podem chegar, mas eu tenho uma lista de jogadores aqui que a gente também está em dúvida se vão ficar ou não para a temporada 2022. Surgiu interesse do Santos ou do São Paulo pelo Alisson? Já estamos conversando, não foram só esses clubes, como outros clubes. Aqui a gente tem alguns jogadores que a gente pode tentar uma moeda de troca, né? Jogadores, entre eles o Alisson, entende? Então já o Alisson quase fechou um determinado clube e nós tivemos que segurar a negociação porque outro clube veio e nós temos interesse talvez de trocá-lo para o outro atleta desse próprio clube. Perfeito. E esse clube seria o São Paulo Santos, ou não podemos entrar muito nisso? Já te ajudei, já te falei até demais. Né? Boa. Vamos com calma, cara. Vamos com calma, cara. Tchê, deixa eu te... E a posição mais importante desse momento, como eu digo, goleiro nós temos. Tá. A zaga nós temos o Jeromel e o Tonhão.
Desculpa, fala. Pode concluir o raciocínio. Lateral esquerdo nós temos, né, o Diego. Né? Volante, nós temos vários volantes, não temos problema nenhum no meio do campo, tá certo? Pela direita nós temos o Johnny Rocket, pela esquerda nós temos o Ferreira, entendeu? E para iniciar o campeonato nós temos aí o Churin e o Elias, mas isso não quer dizer que a gente não está em busca do treinador. Então hoje, na realidade, o essencial para ele, se não tivesse contratar ninguém, a posição mais urgente, mais carente que nós temos é a lateral direito, hoje. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que buscar mais zagueiro, porque o Jeromel a gente vai demorar uns 4 meses para voltar. Nós podemos trabalhar só com 2 jogadores, apesar de que deve subir um da base. Mas nós temos que trazer mais o campeonato é longo, nós precisamos de mais um zagueiro. Centroavante também, nós precisamos de um centroavante com um pouco mais de qualidade. Entende? Porque a gente não sabe o resultado que vai dar o Elias. Ele não pode ficar apostando e depois ter que correr atrás. E o Grêmio teria interesse em negociar Campaz e Vijaçante? Não. Esses jogadores fazem parte do plantel, a gente acredita muito neles. O Campaz, com 30 dias trabalhando na parte física, com certeza ele vai dar um resultado bem melhor. Ele já está conhecendo mais o ambiente do clube, ele está conhecendo mais o próprio país, porque muitas vezes a gente estranha, a gente cobra muito. E eu vou dar um exemplo para vocês. O Everton Cebolinha, ele foi para Portugal. Quanto tempo ele demorou para estrear? Lá em Portugal, foi um tempo, né? Foi um tempinho. Acho que, olha, um mês, eu acho, né? Quase um mês. E o Campaz chegou aqui quanto tempo? 3 dias estava em campo. E não sabia 3 nem o dias nome do fardado jogador. com a 7. Então, entendeu? Então, nós todos, vocês também, apesar de jovens, vocês já viajaram bastante, algumas vezes ao menos, tá? E a gente fica uma semana fora de casa, já estranha a comida, estranha o ambiente, estranha tudo. Imagina um jogador de futebol. Esses detalhes que a gente tem que se atentar, entende? E a gente só cobra. Lógico que lá na arquibancada, nós sentados lá dentro do jogo, nós não erramos um passe, a gente corneteia, errou isso, errou aquilo, entende? Então, nós temos que ter um pouquinho mais de calma com o determinado, principalmente com um garoto que saiu do interior da Colômbia, chega aqui, se deslumbra, isso é uma coisa normal. Agora ele já vai estar mais tranquilo, a gente sente que ele está mais solto em campo, os últimos jogos dele, a gente já viu que ele já demonstrou mais qualidade, e aquela qualidade que o Grêmio pensou e sempre trouxe ele por causa disso. Chapecó e Breno, a gente vai ter esses 2 goleiros no Grêmio na temporada 2022 ou um deles pode estar saindo do clube? Talvez saia um. Talvez saia um, porque nesse momento fica difícil até, o que fica na reserva vai ficar muito chateado. E aí a gente acaba perdendo os 2. Então acho que de repente a gente pode pensar em ficar com um e o outro emprestar ou vender. Perfeito. Darlan, Rildo e Wanderson, os penúltimos, porque depois eu tenho mais o último nome para tratar, mas o Darlan e o Rildo falou no interesse do Juventude e o Wanderson numa proposta do futebol inglês. Isso aí tem andamento, tem procedimento? Wanderson? Não, o Wanderson está quase fechado o negócio. Não, está praticamente fechado. Faltam só os detalhes finais. Para a Inglaterra. Muito pequeno, muito pequeno. Os detalhes é questão só de uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas eu acredito que esse negócio, eu diria para vocês que está 99% fechado. E o Darlan e o Rildo? O Darlan, houve uma solicitação do Juventude, talvez se negocie ele. O Rildo deve disputar aí iniciar conosco com o time da transição, as 4, 5 primeiras partidas aí do Campeonato Gaúcho, e a gente vai analisar. E aí eu te pergunto do Douglas Costa, porque hoje o nosso título até do programa aqui do Papo Pachola, Sérgio, é a respeito de Douglas Costa. Estaria o Grêmio pensando em aproveitar o Douglas Costa? A gente sabe... E aí tu falou muito na questão, Sérgio, e aí eu não posso também não te perguntar sobre essa questão do comprometimento. A gente sabe que teve alguma polêmica em torno do nome do Douglas Costa no final ali do campeonato, querendo casar antes do jogo contra o Galo e tudo mais. A torcida ficou muito chateada com ele. Dentro disso,
disso, o Douglas Costa ele vai ter esse espaço no Grêmio em 2022, ou o Grêmio realmente está pensando em negociar e essas atitudes também, de certa forma, atrapalharam um pouco esse ambiente do Douglas Costa no Grêmio? Eu acho que não é só o Grêmio que talvez não esteja querendo ele, eu acho que ele também não quer ficar no Grêmio, né? É uma coisa assim, é um relacionamento que está muito conturbado, né? É que nem um namoro, né? Namoro tem determinado momento, começa a ficar conturbado e muitas vezes é melhor sair um para cada lado e continuar os amigos e a vida que segue. Foi isso que aconteceu com o Rafinha, o Diego Souza e o Cortez também? Não, como eu disse da entrevista a vocês, quando terminou o jogo, né, que a gente foi rebaixado, as primeiras 24 horas, todo mundo dizia que os três tinham ido embora porque eram velhos, porque não ajudavam, uma série de coisas, né? E como estava terminando o contrato, o Grêmio resolveu não renovar, só isso, não mandou embora. Nós tivemos o cuidado de falar com cada um deles, o Denis falou, e eu também, falamos não só com o empresário, com cada um deles, agradecendo os serviços prestados pelo Grêmio, mas tudo na vida tem um começo, um meio e um fim, né? Claro. E acabou o relacionamento, sem problema nenhum. Minha última, e já querendo de antemão agradecer a atenção, a disponibilidade do Sérgio Vasquez. Duas em uma, Sérgio. O Grêmio ele já fez um diagnóstico, e essa foi uma pergunta muito feita para vocês. O diagnóstico da queda, o Grêmio pensou em novas situações do porquê caiu para a segunda divisão, e dentro disso, por que o torcedor tem que acreditar aí que a gente vai subir já nessa próxima Série B, que vai ser uma Série B bem competitiva, né? Eu acho que todos nós sabemos o porquê perdemos, né? A gente nós ficamos desde a primeira rodada na zona de rebaixamento. Tivemos vários problemas, eu acho que um dos problemas maiores, a paulada mortal foi quando foi dispensado o Maico. Eu acho que ali foi definido que o Grêmio cairia para a segunda divisão. O Maico fez muita falta no vestiário, não só pelo futebol, lógico, o futebol ele já não estava jogando todos os jogos, mas ele era muito importante ali dentro. Eu acho que ali foi o divisor de águas. E o torcedor do Grêmio tem que saber que vai ser um ano muito difícil, o momento até o problema financeiro que o Grêmio vai atravessar agora, tem que baixar a folha de pagamento. Houve muitas coisas que não deviam ser feitas já, e não é só no ano de 21, a coisa já vem se arrastando desde 19 e 20, com contratações erradas. O Grêmio pensou em determinados momentos e contratou jogadores com muita idade, pagando altos salários, e agora a gente vai ter que reverter. E eu digo para ti que é mais difícil subir do que cair, porque cair no campeonato da Série A, se tu ficar em 15º, é ruim, muito ruim a tua performance. Só que tu pode ficar entre os 15. Já na Série B, tu tem que ficar entre os 4. Então eu acho que o torcedor, nós temos que esquecer o que passou. Eu sei que é difícil, nós todos estamos doloridos, todos nós. Todo torcedor, eu também estou, porque eu sou um torcedor, eu tenho minhas 2 cadeiras, eu não perco um jogo do Grêmio. Eu estou hoje diretor, mas daqui a uns meses, daqui a um tempo, eu vou voltar para minha cadeira e vou continuar vibrando. Eu acho que nós temos que todos nos unirmos, darmos as mãos. Eu sei que o torcedor está machucado, mas nós temos que nos juntar de energia. Nós vamos ter 19 jogos dentro da arena, e se nós ganharmos se conseguirmos ganhar todos os jogos dentro da arena, nós já estaríamos entre os 4. Então, é por aí. O torcedor tem que fechar com a gente, tem que acreditar na gente, saber que nós estamos fazendo um trabalho sério e que nós vamos tentar errar o mínimo possível para que o Grêmio volte à Série A. Perfeito. Em nome do Tainan, da Fábio, de toda a audiência aqui da Rádio Pachola, queremos te agradecer, Sérgio, por essa longa entrevista, que até já passamos do horário do programa. Te desejar um Feliz Natal para ti, para tua família, um ano de 2022 excelente para todos nós gremistas. Saiba que a Rádio Pachola vai estar sempre de portas abertas aí pro amigo, tá bem? Tá, muito obrigado. E eu tinha feito uma aposta outra vez com ela sobre que ia dar uma camisa para ela, uma coisa assim, né, que eu tinha postado. Ela nem me fez pergunta hoje, acho que ela ficou brava porque eu não dei a camisa. Mas o Grêmio não subiu, por isso que eu não dei. Mas eu vou dar igual, tá? Ela tem contato que eu vou dar uma camisa para ela. Eu vou liberar uma camisa.
vou liberar uma camisa para ti e quero dizer só para vocês que arrumei uma encrenca, tá? Ah. Que a minha namorada tinha aprontado a janta e vocês ligaram para mim. Agora a Gisela tá brava comigo aqui, agora eu vou ficar sem janta, tá? Barbaridade. Sérgio, não tô brava com o senhor, não. Eu só tava aqui nos bastidores fazendo as aspas, contando pro pessoal, pra torcida, através das redes sociais, das tuas respostas. Mas, primeiro que eu compactuo muito com esse teu pensamento final de que é muito mais difícil subir do que cair. Então eu fico feliz que dentro da direção do Grêmio tem alguém com esse pensamento. Tem o pensamento de que vai ser muito difícil. Isso me dá um certo alento, sabe? Porque não era a percepção que a gente andava tendo. Agradeço pela participação aqui no programa. Pode deixar que no próximo eu farei as perguntas. Boa. Certo. E pode marcar e depois em off eu me dou o endereço que a gente dá um jeito de entregar a camisa, tá? Boa, legal. Obrigado, Sérgio. Tá bom? Grande Sérgio Tá Vasques. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma exclusiva para ela e uma outra para você sortear no programa, Opa, tá? Ótimo. Legal, Boa, combinado. legal. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, viu, Sérgio? Um bom final de semana pro amigo aí. E agora vamos liberar a janta aí. Tá bom, muito obrigado. Tá? Um abraço, Feliz Natal em um 2022 maravilhoso para nós, tá? Pra todos nós. Forte abraço. Obrigado. Tá aí, rapaziada. Tá aí. Legal. Baita papo. Cara, na real, a gente fez aqui todas as pautas do programa que ele teria. A gente ia falar sobre Douglas Costa. Olha, forte resposta sobre o Douglas Costa. Sim. E a gente ia falar sobre Fernando Miguel. Ele já respondeu, então terminamos aqui o papo. Pô, já é 9h15. A gente fez uma longa entrevista muito boa, na minha opinião, com o Sérgio Vasques. E agora